Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do 14º CEMEP, o encontro que reúne os principais players do mercado de meios eletrônicos de pagamento, que, conforme os dados apresentados ontem pelo presidente da Abecs, Pedro Coutinho, movimenta 2 trilhões de reais por ano e já representa quase metade do consumo das famílias no Brasil. Para quem não acompanhou a abertura ontem, eu sou Denise Save e sou a mestre de cerimônias do congresso promovido pela Abecs, que está sendo transmitido online pela primeira vez. Aproveitando os recursos oferecidos pelo meio digital, a organização do Congresso está disponibilizando todos os conteúdos da programação do dia logo após o debate. Portanto, as palestras e vídeos que fazem parte do dia 1 da programação que aconteceu ontem já estão na plataforma e os do dia 2 poderão ser acessados logo mais. Aliás, espero que vocês já estejam acompanhando os painéis disponibilizados. Eu recomendo, hein? E antes da gente iniciar o encontro, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência. Muito obrigada. Agora sim, vamos dar início ao debate sobre transformação digital, que vai falar sobre as inovações dos meios de pagamento e as mudanças no comportamento de consumo. Sejam bem-vindos. É com você, Percival. Boa tarde, obrigado, Denise. É uma honra participar do 14º CEMEP e moderar esse painel com grandes ícones da indústria de pagamentos do Brasil. Temos o prazer e a honra de receber hoje Bruno Magrani, Fernando Amaral, Raul Moreira e Rogério Panca. Gostaria primeiro de agradecer a audiência e tenho certeza que teremos um debate muito rico sobre o tema transformação digital. E para não perder mais tempo, eu já gostaria de fazer a primeira pergunta a todos os nossos painelistas. A pergunta vai no sentido de saber o que efetivamente a pandemia impulsionou na chamada transformação digital. A gente vai usar a seguinte lógica, vamos usar a lógica alfabética, que não é nada difícil de entender. Então a gente começa com o Bruno, depois o Amaral, o Fernando, né? Amaral, o Raul e o Panca. Senhores, por favor. Bem, obrigado, Percival. Boa tarde a todos. Obrigado a todos pela audiência, pela participação. Obrigado aos colegas aqui do painel, da live, né, do nosso evento. Bem, eu acho que o tema da transformação digital foi central durante o ano de 2020, né? Com todo mundo em casa, de quarentena. O que a gente viu foi uma aceleração gigantesca, uma migração enorme das pessoas para usar cada vez mais serviços digitais, né? Então, quer dizer, a gente não só viu esses dados na indústria como um todo, né? E aí eu acho que tem algum momento a gente, enfim, não sei se a gente já falou aqui no evento, mas a gente vai falar depois sobre os dados da indústria como um todo, né? Que a Abecs sempre traz. Mas aqui eu posso contribuir também um pouquinho com os dados do que a gente viu lá no Nubank, né? Em termos de migração de clientes para o digital. Desde o ano passado, quando a gente pega de março em março, né, a gente completou aí um ano que várias pessoas foram para casa, né, a maioria das pessoas acabou aderindo ao home office, a gente viu um crescimento lá do Nubank, na nossa base de clientes, na ordem de 50%. Então, nós tínhamos em torno de 23 milhões de clientes no ano passado, hoje a gente chegou a 35 milhões, então a gente viu uma aceleração muito grande das pessoas utilizando os nossos serviços, né? E, quer dizer, eu falo aqui dos nossos serviços, porque eu estou aqui representando o Nubank, mas como ilustrativo também, que eu acho que de um processo que todas as nossas instituições viram aqui acontecer de maneira muito forte, né? Então, eu acho que, quer dizer, para além do movimento que já acontecia na sociedade, transformação digital, das empresas cada vez mais indo para o digital, né? A gente viu agora, ao longo do último ano, né, início desse, uma aceleração muito grande do uso de serviços também digitais, né? Então, acho que, enfim, para começar, pessoal, acho que um pouco isso, vou deixar aqui para os outros colegas complementarem, depois eu posso voltar. Legal, Bruno, obrigado. Boa tarde também, gente. Prazer estar aqui com o Raul, com o Panca, com o Percival e com o Bruno participando desse debate aqui. Continuando a linha de raciocínio do Bruno, eu acho que tem uma coisa ímpar que aconteceu durante a pandemia,
que ninguém imaginava que era possível, a possibilidade de você fazer tudo, absolutamente tudo remoto. Se você parar para pensar por um segundo, a gente sabia que existia essa possibilidade, mas a pandemia impôs uma necessidade que a gente pôde transformar basicamente todas as nossas atividades da nossa vida digitalmente, né? Seja trabalhar em home office, seja consumir todo tipo de produtos e serviços digitais, desde alimentação até serviços de streaming, que já era muito comum. Então, eu acho que fica um legado muito importante, que eu acho que vai trazer reflexos muito grandes para o futuro próximo e para o futuro mais distante, que de fato é possível você viver digitalmente em sua essência, absolutamente todas as suas atividades. Então, para mim, isso é um marco super importante que vale para a vida de todos nós. Falando sobre a indústria de pagamentos, a indústria de cartões, eu acho que também, o Bruno já fez alguns comentários, a mudança foi drástica, né? A aceleração do e-commerce foi intensa, a gente fez anos em meses no e-commerce, inclusão de pessoas no mercado financeiro, o auxílio emergencial fez com que dezenas de milhões de pessoas abrissem contas digitais em todas as instituições. Então, de fato, eu acho que foi marcante, trouxe grandes ganhos e um processo de transformação digital muito grande, e eu acho que continua, né? Esses ganhos, ou que a gente alcançou, que a gente conseguiu conquistar como sociedade, eu acho que vão trazer frutos muito grandes pro resto das nossas vidas e para o mercado em si também de maneira muito forte. Queria convidar meus colegas aqui, o Panca e o Raul, para complementarem os nossos comentários. Bom, obrigado, Fernando Amaral. Queria complementar aí todos os colegas, o Percival, o Rogério Panca, o Fernando e o Bruno, colegas da Abex, né? Trabalhamos todos juntos na construção aí de um ambiente favorável para a indústria de cartões. A questão da pandemia, eu olho por algumas dimensões importantes. Primeiro, obviamente, ela foi uma mudança comportamental que não tem volta, né? É uma tendência, ela acelerou, acho que o Fernando colocou muito bem, acelerou aí anos em meses, né? No que tange principalmente a esse comportamento do consumidor. Nós também, fazendo uma analogia ao que o Bruno colocou, tivemos a nossa operação de banco digital com um crescimento exponencial, né? Então, realmente, isso, nesse aspecto aí, houve ganhos, eu acho, para toda a indústria financeira como um todo, né? Que é esse comportamento mais digital do consumidor. Mas eu queria fazer um alerta que vale a pena sempre a gente falar, que a pandemia também aflorou um problema social muito grande no Brasil, que é a questão da inclusão financeira de parte da população. Nós vimos em determinadas situações que nós temos muito trabalho a fazer como indústria de pagamentos, como indústria financeira, de promover a inclusão financeira e digital de uma parte da população que se viu ali tendo que correr atrás de soluções em que ela não tinha à sua disposição todos os aplicativos, todos os acessos necessários e nem o conhecimento e os acessos às redes de dados para poder operar suas finanças, poder realizar suas compras. Então, esse continua sendo a inclusão financeira e a inclusão digital um ponto de alerta para todos nós. E, por fim, falar um pouquinho da dimensão do papel da indústria de cartões. Foi fundamental em manter o acesso ao crédito ao consumo naquele momento. Porque nós vivemos um momento muito crítico, esse momento ainda não passou, e o cartão vem desempenhando um papel relevante de fazer com que o crédito ao consumo chegue na ponta. E, principalmente, fazer com que esse crédito se viabilize no e-commerce, né? Então, vejam o quanto que as famílias realmente tiveram seu sustento baseado nas compras com cartões de crédito, usando principalmente todo esse crescimento do e-commerce que o Fernando Amaral colocou, né? Então, essas três dimensões de comportamento, de necessidade de olharmos um novo público, mas também o papel importante que a indústria de cartões teve nesse cenário, eu acho que são 3 pontos muito relevantes. Boa tarde a todos. Boa tarde especial aí aos meus colegas painelistas, Raul, Bruno, Amaral e o Percy como moderador. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês um pouco das nossas opiniões. Acho que complementando o que todos já colocaram, né, a pandemia de fato acelerou e muito a transformação digital e, como o Fernando colocou, acelerou
tanto do lado do consumidor quanto do lado das empresas. Então, se do lado do consumidor as pessoas ficaram mais preparadas em comprar pelo e-commerce, usar os aplicativos de delivery, do lado das empresas, essas se prepararam para poder receber através do e-commerce, se prepararam para receber através de um QR Code, através de um NFC, aplicativos, carteiras digitais, entre outros. O Raul colocou, né, o quanto os meios de pagamento foram decisivos para essa aceleração e, na minha opinião, de fato, eles foram fundamentais. Acho que um dado interessante é que quando a gente olha para o ano passado, a gente tem um dado do PIB, né, onde o PIB ele caiu em torno de 4% e o volume de meios de pagamento, ele cresceu 8%. Né? Então, a gente tem mais gente, né, no consumo, né, recorrendo a meios de pagamentos eletrônicos. Né? Então, acho que isso foi fundamental. E alguns dados da indústria como um todo ilustram isso. Né? Então, a gente teve o número de transações não presenciais, ele cresceu 32% da indústria como um todo, 2020 contra 2019. No último trimestre, né, impressionante, né? De cada 4 transações, a gente teve aqui 3 transações no crédito, elas foram não presenciais. Né? Então, é um pouco de uma tendência daquilo que chegou, a criação de um e-consumidor, e essa tendência deve ser mantida mesmo depois que a gente tiver a flexibilização do distanciamento social no decorrer deste ano. Né? Com certeza, os clientes eles buscarão ainda mais alternativas para serviços bancários e de pagamentos de forma digital. Na minha opinião, acho que um ponto importante é que os investimentos tecnológicos, né, que foram feitos nas últimas décadas, eles trazem segurança, né, para todo um ecossistema de meios de pagamento e garantem, né, que essa experiência do cliente, do usuário, né, seja o ponto central dentro do processo de digitalização da economia. E no futuro, né, com certeza esse cliente, esse consumidor, ele é que vai decidir, né, de que maneira ele vai comprar, como ele vai comprar, né, qual é a melhor forma para ele fazer uma transação de compra. Excelente, senhores. Acho que a gente não poderia ter iniciado melhor aqui o nosso painel e o nosso debate. E isso, obviamente, nos leva a uma frase lá de Platão, né? Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Ou seja, acho que a pandemia só ressaltou aquilo que os nossos clientes e os nossos consumidores já, de alguma forma, nos mostravam, né? E já nos demandavam. Né? E como cada um de vocês, com bastante propriedade, atestou, né, nos seus testemunhos, agora, e acho que foi o Raul, agora essa pandemia, né, apesar de toda a questão triste que ela nos deixa, ela também deixa um legado importante, né? Um legado tecnológico e um legado de experiência que a gente vai levar para frente e que a gente vai cada vez mais melhorar. Muito bem, dentro desse mesmo contexto, né, que a gente está conversando, eu queria continuar falando sobre tecnologia e transformação digital, agora sobre a ótica de pagamentos por aproximação, né, que já é uma realidade, e segundo dados da ABECS, em 2020, né, com um crescimento de 470%, que é exponencial, né, continua ainda sendo incipiente. Incipiente porque nós ainda temos, né, um número de transações absoluto, quando comparado com transações de contato, ainda caminhando, né, se comparado com outros países, como Austrália, Reino Unido. Muito bem. O que é preciso fazer para a gente massificar e acelerar transações por aproximação? E eu trago para a discussão não só o pagamento por NFC, mas também transações através de QR Code, que chegaram, né, e se estabeleceram também de forma muito forte no mercado brasileiro. Né? Então, eu gostaria de jogar essa pergunta para o Panca, em primeiro lugar, mas também gostaria de ouvir o Raul. Né? Não só NFC, mas também QR Code. Como é que a gente consegue massificar ainda mais
esses dois tipos de transação? Panca e Raul, por favor. Bacana, Percy. Acho que é importante o primeiro comentário, né? Pegando um pouco da tua pergunta, né? No passado, né, quando a gente pensava em um pagamento por aproximação aqui no Brasil, voltando lá 2016, 2017, esse pagamento estava muito concentrado através de um smartphone ou até de um vestível, né, de um wearable. Né? A gente tínhamos fivelas, tags, pulseiras que permitiam esse pagamento. É lógico que o cartão, né, ele acaba democratizando esse tipo de transação, né? Porque todos os clientes acabam tendo um plástico, né? E o plástico agora tem essa tecnologia. A gente teve no ano passado um grande número de plásticos emitidos com essa tecnologia. Eu falo aqui um pouco pelo Santander. No Santander, do início do ano passado até agora, a gente teve mais de 15 milhões de cartões emitidos com a tecnologia NFC. Então, voltando um pouco do que você falou, né? Antigamente a gente precisava do plástico, tínhamos poucos plásticos com essa tecnologia, tínhamos poucos devices aí preparados para isso. Hoje em dia, as pessoas também se acostumaram que elas podem pagar com plástico e podem pagar com celular, fazer uma compra, né, com uma leitura de QR Code. Então, assim, essas novas tecnologias acabam ajudando a difundir também o pagamento por aproximação. E acho que uma coisa super interessante, Percy, é que a gente vê, né, que as tecnologias elas têm mais adesão quanto mais fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, a pandemia, ela trouxe isso, né? Então, quando a gente começa a falar, né, que o dinheiro ele pode ser um vetor, né, de uma transmissão de uma doença, e as pessoas evitam o dinheiro e ainda evitam o próprio toque, né, nas teclas de uma maquininha, de um POS, o NFC ele começou a se popularizar. Né? Então, se no passado, quando eu fazia um pagamento com uma pulseira, né, por aproximação, os estabelecimentos achavam que aquilo era uma possível fraude, hoje, né, isso caiu na cultura dos estabelecimentos. Eles perguntam, né, você quer pagar por aproximação? A padaria de perto da minha casa, essa cultura já está difundida. Eu não tenho dúvida que isso vai se intensificar agora em 2021, porque a gente tem mais plásticos na rua que permitam isso, temos outras estruturas, a própria difusão, como eu falei, do pagamento do QR Code, a mudança do limite, né, para você transacionar sem senha ajuda, eram R$50, mudamos para 100, agora em 1º de fevereiro mudamos para R$200, então isso vem ainda mais acelerar que a gente tenha uma experiência de pagamento ainda maior. E acho que para complementar, né, a própria aceitação de pagamentos por aproximação em pedágios, transporte público, isso vem ajudar ainda mais esse tipo de pagamento se popularizar. A gente viu que isso aconteceu muito em outras geografias, né, Percy? Você citou a Austrália, na Austrália que tem mais de 90% de adesão, isso é muito comum. A pessoa usa, né, o cartão por aproximação no transporte público e acaba depois usando a mesma credencial de pagamento para outras transações. Então, acredito que em 2021 a gente terá uma evolução ainda maior em pagamentos por aproximação no Brasil. Complementando acho que esse contexto, o que a gente poderia olhar sobre essa ótica do pagamento por aproximação, por QR Code, que na verdade ele faz parte de uma estratégia de movimento da indústria de cartões para melhorar a experiência do cliente na ponta e se adaptar às novas necessidades e aos novos aspectos comportamentais. A indústria de cartões no Brasil sempre foi extremamente avançada, dá para a gente falar sobre várias histórias aqui, inclusive da implantação do chip no Brasil, e não está sendo diferente agora. Nós estamos exatamente, lógico que o contexto da pandemia vem acelerando alguns aspectos comportamentais muito bem colocados pelo Panca, mas está inerente à nossa estratégia como indústria de cartões evoluir na tecnologia e evoluir na experiência final. Então vão surgir novos tipos de experiências. As carteiras digitais vão crescer cada vez mais, o uso do QR Code, o uso do NFC, o uso de vários tipos de outros dispositivos em que nós vamos, na verdade, permitir que a funcionalidade do cartão ela acabe transcendendo o uso tradicional do plástico. Né? Eu vejo um cenário aí em que, muito bem colocado pelo Panca, que vai ser muito comum
cada pessoa utilizar o device que mais lhe agradar, que entender que é mais adequado para o seu comportamento. E a indústria de cartões respondendo com alta tecnologia, com segurança e acessibilidade para a população. Percival, acho que você está no mudo. Muito obrigado. Um clássico, né, do chamado novo normal. Enfim, vamos entrar agora num dos temas talvez mais importantes que a ABEX e os senhores, né, que estão aqui participando desse painel, vêm dedicando talvez boa parte da agenda semanalmente para discutir, para encontrar o que seria uma melhor participação da indústria de pagamentos, Open Banking. Como todos nós sabemos, a primeira fase entrou em fevereiro, a segunda fase entra agora em julho, a terceira fase em agosto, e eu gostaria especificamente de me ater à terceira fase, onde a gente tem a figura do iniciador de transação de pagamentos, e dentro desse contexto da terceira fase e da figura, né, do iniciador de transação de pagamentos, né, gostaria de ouvir, principalmente, o Bruno e depois o Amaral, o que o Open Banking influencia e, principalmente, influenciará na dinâmica concorrencial da indústria de pagamentos, né? E como essa também tem e se dará dentro do conceito do consumidor, né? Ou seja, em outras palavras, né, o que o Open Banking vai agregar para o consumidor e como o Open Banking se dará para a nossa indústria de pagamentos. Por favor, Bruno e Amaral. Excelente pergunta, Percival. Bem, primeiro, quer dizer, acho que vou falar aqui o óbvio, né? Claro que a gente espera que o Open Banking ele traga muito mais condições de competição para o setor, né? Mas ele traz uma maior competição, não só do âmbito da competição entre os atores existentes, né? Então, quer dizer, o que a gente espera ver acontecer com o Open Banking especificamente, né? Com essa terceira fase que você mencionou, né? Com a iniciação de pagamento, né? É uma competição maior entre os atores existentes, né? Mas também uma competição de novos atores, né? De novos entrantes. E de novos entrantes que não necessariamente podem ser instituições financeiras ou instituições financeiras estabelecidas, né? Então, a gente já tem visto no noticiário as figuras, né, do iniciador de pagamento sendo feito através de, talvez, empresas de tecnologia, né? Tem aí uma regulação que o Banco Central avançou, né, para criar essa figura, né, do iniciador de pagamento, que agora a gente sabe que é uma instituição regulada, né? Mas a gente não sabe no fim do dia quais vão ser as, digamos, parcerias, né, derivadas dos arranjos envolvidos no Open Banking, né? Então, eu acho que assim, tem uma infinidade de possibilidades em termos da experiência final do cliente, né? Seja da parceria de incumbentes com novos entrantes para a oferta de novos aplicativos, né? Que ajuda, por exemplo, a organizar as finanças num lugar só, seja através da oferta, da competição atual maior entre quem já está no mercado, né, no setor. Mas eu acho que, de qualquer modo, a minha visão sobre o Open Banking é muito otimista. Eu acho que, no fim do dia, sem dúvida, a gente espera que o cliente saia ganhando, né? Porque quando uma das grandes apostas do Open Banking, ao permitir, né, essa pluralidade, digamos assim, de arranjos, né, para a oferta de serviços que, de alguma maneira, podem ser propriamente dito financeiros, né, ou que chegam ao cliente final como serviços financeiros, ainda que nem toda a cadeia seja uma instituição financeira, né, a gente espera que esses serviços eles vão aprimorar muito a questão da experiência do usuário, do user experience,
e que vai trazer uma competição muito maior para ver quem vai ganhar o cliente, né? Então, acho que cada vez mais as nossas instituições aqui, junto com outras, né, vão competir pela melhor experiência do cliente, pela melhor aplicativo aqui que vai entregar essa experiência, pelo melhor serviço, seja através do serviço humano, propriamente dito, seja através de serviço, através dos canais digitais, né? Então, eu acho que é um momento, apesar de todo mundo estar bastante atribulado agora, né, com a agenda de lançamento do Open Bank, eu acho que é um momento muito interessante de se viver. A gente está passando por uma transformação única no setor financeiro e a gente está podendo participar desse processo através da autorregulação. E acho que, só amarrando e finalizando já, no fim das contas, queria enfatizar esse ponto de que a gente espera que isso vai ser cada vez melhor para o nosso cliente. Legal. Complementando o que o Bruno comentou aqui, que passou por vários pontos, para complementar a resposta, eu vou talvez duas dimensões aqui para a gente pensar junto. Obviamente, a gente vai passar por uma profunda transformação em função desse movimento do Open Banking, né? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai entender quanto foi profunda essa transformação e quanto o mercado e a experiência com o cliente mudou de maneira drástica, né? Eu acho que é um movimento super importante que vem para transformar a indústria e as relações, né? E eu acho que, com certeza, uma primeira dimensão que eu queria abordar obviamente, o aumento da competição, né? O aumento da competição no nosso mercado. E competição sempre é boa, né? O Itaú aqui tem uma crença muito grande que competidor bom faz todo mundo se desenvolver, né? O bom competidor que exige, que trabalha bem, que anda à frente em alguns momentos e faz a gente se desenvolver mais. Em alguns momentos a gente está na frente, outros a gente faz um catch-up. Então, isso é muito positivo para o mercado e para as empresas, que elas se desenvolvem melhor e, consequentemente, vai ser melhor para o consumidor, que é o ponto de partida aqui, é o ponto final, que é ter um melhor serviço, uma melhor experiência. Então, mais competição vai fazer com que todas as empresas se desenvolvam e a gente evolua o nível de prestação de serviço dos nossos clientes. Então, acho que vai ser um movimento super importante e super positivo para o mercado. Eu acho que talvez uma das alavancas principais, eu acho que vai ser crédito. O crédito é uma alavanca super importante, né? O Raul falou um pouco no começo, a importância que teve a indústria de cartões nesse momento da pandemia. Eu acho que com mais informações e mais dados, eu acho que crédito ganha uma relevância maior ainda, né? Se já é importante hoje, vai ganhar uma importância muito grande. Com a granularidade e quantidade de dados, eu acho que todas as empresas vão conseguir fazer um trabalho melhor para atender de maneira mais plena e inteira a necessidade dos clientes. Então, acho que crédito ganha uma relevância super importante. E a segunda dimensão que eu queria discutir, que eu acho que é uma mudança fundamental, é que o cliente a propriedade dos dados do cliente, de alguma maneira, ela vai voltar para o cliente, né? O cliente é dono do seu dado. O cliente sempre foi, de alguma maneira, né? Mas o Open Banking, ele deixa muito claro o valor que tem o dado, né? E o consentimento está na mão do consumidor. O consumidor que decide se vai fazer o consentimento do dado e que dados ele vai fazer o consentimento. Então, eu acho que a gente coloca uma coisa no lugar que sempre foi com mais clareza do cliente entender que o poder está na mão dele, né? Quem é dono da relação é o cliente, né? Eu acho que vai ser um movimento super importante de empoderamento e de ganho de consciência de todos os clientes sobre a importância que os dados dele têm, né? E para começar a finalizar a resposta, eu acho que todas as empresas têm um papel fundamental em trazer essa consciência para o cliente, porque não parece uma coisa óbvia, né? Mas é muito importante que ele tenha consciência da importância dos dados dele, que ele tem o direito de compartilhar com quem ele achar que vale, e as empresas tomarem muito cuidado no uso da maneira super adequada e cuidadosa, né? Queria até fazer um comentário. A gente no Itaú tem muita consciência da importância que é esse trabalho de conscientização. A gente lançou recentemente uma campanha em mídia massiva falando um pouquinho disso, né? Fazendo a reflexão de quanto o dado é importante, o cliente tem que ter consciência e dar o dado para quem ele confia, dar o dado para quem ele acha que vai fazer um trabalho melhor para atender às necessidades. Então, de fato, eu acho que a gente vai passar por uma transformação muito grande nos próximos anos em função dessa frente de Open Bank aqui no Brasil. É isso, Percy.
Percy, se você permitir 30 segundos, acho que é um tema tão palpitante, mas na minha visão, acho que complementando o que o Bruno e o Fernando colocaram, quando o digital surgiu, né, ele quebrou a barreira do balcão físico, né, na questão da competição, né, que o próprio Fernando e o Bruno colocaram. O Open Banking agora, ele traz a quebra, né, da simetria informacional, né, na linha do que o Fernando colocou, né? A informação vai estar aí disponibilizada pelos clientes, né? Então, como todos vão ter acesso, né, então essa barreira também deixa de existir. E aí vai um pouco da linha dos clientes se beneficiarem e a concorrência também de como cada um vai trabalhar essa informação numa melhor oferta de crédito, né, nos modelos de behavior, e o que no final do dia pode redundar numa melhor oferta de crédito, de produtos, de serviços, de preços. Vai ser um negócio muito bacana que a gente vai vivenciar aí nos próximos meses. Neste contexto aí, Panca, eu costumo fazer uma analogia de que as nossas informações, a informação do consumidor, ela é tão valiosa quanto o dinheiro. Assim como nós temos o maior cuidado aonde a gente deposita o nosso dinheiro, qual é a instituição que a gente confia, a gente deve ter cuidado em como a gente presta as informações e para quem que a gente presta essas informações, né? Então, essa lógica, e cabe a todos nós da indústria financeira, passarmos cada vez mais, de uma maneira mais forte para o consumidor, de que informação é dinheiro e precisa ser cuidado com muito carinho, né? E isso aí, na verdade, ela pode servir, inclusive, para você ter um melhor acesso ao crédito, serviços mais baratos e, principalmente, trazer isso ao seu favor, diminuindo toda essa simetria concorrencial no setor. Maravilha, pessoal. Uma seleção de craques, realmente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui está se beneficiando muito aqui com o que vocês estão compartilhando. E só para deixar, obviamente, claro, eu parei na terceira fase, mas lembrando que o projeto do Banco Central tem 4 fases, né? A 4ª fase é para dezembro, né? E acho que todos nós concordamos que o endgame do Open Banking é, na verdade, o Open Data, quando a gente também vai conseguir trocar informações do mercado financeiro com outras vertentes, né? Que legal, e aí indo no discurso aqui do Amaral, né, de ter as informações do cliente sendo retornadas para o cliente, não só informações financeiras, mas informações, né, de telecom, informações de saúde, enfim, acho que esse talvez seja um endgame que eu, como consumidor, queira, não só as informações financeiras, mas todas as informações que um consumidor deseja conquistar ou ter na ponta dos dedos, enfim, ou ter acesso. Muito legal, muito bacana. Vamos seguir aqui com o nosso painel e agora entrando num tema também que é um dos mais importantes nos últimos, talvez, 2 ou 3 anos, que são carteiras digitais. Num evento que a Visa patrocinou recentemente, nós tivemos informação, e acho que essa informação todos nós aqui da indústria temos, que mais de 250 carteiras digitais, né, oficiais, né, não estou falando da várzea, tá, pessoal? Eu estou falando das carteiras oficiais do varejo, carteiras de bancos, carteiras de fintechs, carteiras de, enfim, carteiras que estão registradas, hoje estão atuando no mercado brasileiro. Bom, você pode ou não acreditar nesse número, né? Mas você pode dividir pelo meio, mesmo assim você está falando de centenas de carteiras, né? É um número absolutamente importante e considerável de novos atores, né? Que acho que é um ponto também que foi explorado aí pelo Bruno. São novos atores, são novos partícipes, são novas instituições que estão oferecendo serviços, né? Isso não é de maneira nenhuma desprezível, pelo contrário, gera competição, gera novos serviços e um novo valor para o consumidor. Enfim, dado esse novo ecossistema, eu gostaria de ouvir aqui do Raul primeiro e depois do Amaral, qual a importância das carteiras digitais no processo de inclusão do consumidor no sistema de pagamentos
eletrônicos, né, de pagamentos digitais aqui no Brasil e na chamada transformação digital. Por favor, Raul e Amaral. Bom, o surgimento das carteiras digitais, na verdade, é um processo evolutivo e quase que uma consequência de todo esse movimento de digitalização do negócio de cartões. Isso aí realmente é um fato, isso vem acontecendo, a gente já contextualizou bastante aqui, e 3 forças auxiliam muito nesse processo. O novo consumidor, que a gente cada vez mais afeta esses serviços, né? A evolução da tecnologia, você veja as experiências que as carteiras digitais conseguem inserir dentro desse contexto de uso digital do cartão, né? E a regulamentação, a regulação do Banco Central, essa agenda BC-REST do Banco Central, que permite que possam surgir carteiras digitais autorizadas pelo regulador e que sejam confiáveis para o consumidor final, né? Então, esses 3 movimentos, eles só vão permitir cada vez mais a alavancagem desse modelo de carteiras digitais no Brasil. Lógico que você tem uma primeira pulverização e depois, eu particularmente acredito, numa maior consolidação do mercado. A tendência do mercado brasileiro é relativamente similar, tem competição, sim, mas também nós vamos ver grandes players, já estamos vendo grandes players atuando nesse mercado, tão grande quanto operações mais tradicionais. E o ponto nevrálgico disso aí é que tanto as fintechs, quanto as techfins, quanto os bancos tradicionais, quanto os bancos digitais, todos eles estão olhando esse negócio de carteiras digitais como uma forma de melhorar a experiência do usuário e inserir cada vez mais o cartão em novas formas de utilização. Então, as carteiras digitais, eu vejo em alguns momentos, em algumas reportagens, em algumas discussões do mercado, sendo falado que são competidoras de cartões. Não é nada disso. As carteiras digitais complementam uma melhor experiência no uso do cartão dentro do processo de aprimoramento e evolução da indústria de meios de pagamento no Brasil. Continuando o raciocínio do Raul aqui, que eu concordo totalmente, para quem é um pouquinho mais antigo de indústria, que eu acho que é o caso de alguns de nós, a indústria de cartão sempre teve um papel muito forte de inclusão financeira, que é uma das dimensões que eu acho que as carteiras digitais trabalham bastante. Quem não lembra de cartões private label, até o cartão de crédito se aproximando e fazendo a inclusão financeira de uma parcela importante da população brasileira. Eu acho que a indústria de cartões, a indústria de pagamentos eletrônicos, ela tem esse papel, né, de aproximar e incluir financeiramente as pessoas para terem uma vida financeira mais organizada e poderem conquistar seus sonhos, né? Então, eu acho que esse é um papel super importante e as carteiras, obviamente, têm um papel, potencializam esse fenômeno, né, se aproximando do consumidor. E vem a segunda dimensão que o Raul comentou também, com experiências muito simples, muito bem feitas, né? A gente no Itaú também tem a carteira, o IT, e a gente vê experiências evoluindo de maneira muito rápida, o cliente com mais facilidade se incluindo financeiramente. Então, tanto na parte de inclusão financeira como as experiências, ambos os aspectos fortalecem esse novo consumidor a ter mais independência e mais autonomia sobre sua vida financeira. E eu queria reforçar muito o que o Raul comentou. Eu acredito muito na colaboração entre os players, né? Então, seja carteiras, seja a indústria de cartões e o varejo, né, trabalhando em conjunto, esse trabalho em conjunto que faz a inclusão financeira aconteça de maneira muito profunda e de muita abrangência, né? Cada um tem o seu papel. Eu acredito em colaboração. O varejo, junto com o cartão de crédito, por exemplo, e a carteira, esse trinômio trabalhando junto, podem fazer maravilhas pelo consumidor e pelo varejo brasileiro, pelo consumo. Eu acho que esse trabalho de colaboração e trabalhar em conjunto sempre tem que ser reforçado e continuar desenvolvendo na indústria. Ô Percy, só para complementar o Fernando nessa linha de colaboração, que acho que é bem bacana, acho que no ano passado, né, o que a gente vivenciou no Brasil, onde a gente teve mais de 50 bilhões de reais, né, que foram gastos pela população brasileira no auxílio emergencial, né, do governo, sem que houvesse um saque, né, foram compras feitas de um modo digital, esse volume através de carteiras digitais do auxílio emergencial foi fundamental e na linha da colaboração, né?
Isso tudo aconteceu por quê? Porque você tinha um parque de mais de 11 milhões de maquininhas espalhadas pelo país, aptas a aceitar transações de toda e qualquer natureza. QR Code, por aproximação, PIX e por aí vai. Excelente, Panca. Muito obrigado também ao Raul e ao Amaral. Bom, estamos caminhando aqui para a segunda metade aqui do nosso papo, que está, pelo menos para mim, muito, muito bom. Acho que um clássico da nossa indústria é o equilíbrio entre aprovar, né, mais transações, mas também como é que a gente controla a questão das fraudes. Dentro do contexto da transformação digital, a gente também tem o canal e-commerce, a gente coloca dentro desse caldeirão, né, a questão da autenticação, a gente coloca também tokenização, agora também está entrando a questão da biometria. Enfim, a ABEX vem trabalhando fortemente na promoção e na adoção de protocolos de indústria, como o 3DS 2.0, como tokenização. Enfim, eu gostaria de voltar contigo, Amaral, e depois ouvir o Panca sobre como conciliar, né, a autenticação, né, forte, né, como a gente evitar que a fraude nos canais online cresça, e, ao mesmo tempo, como ter um user experience, uma jornada junto ao consumidor decente, né? Sem que ele tenha que dar 32 cliques, sem que tenha que fazer polichinelo, enfim, malabarismos, usando soluções como aquelas que eu acabei de citar, né? Tokenização, protocolo 3DS 2.0, biometria, enfim. Qual que é a grande magia por trás de ter efetivamente soluções de indústria que façam com que os nossos consumidores utilizem as credenciais de pagamento e não outras soluções que o mercado oferece? A gente começa com o Amaral e depois ouve o Panca. Por favor. Legal, Percy. Aqui, segurança, para mim, é a chave do jogo, né? Então, a troca de valores a troca de valores que acontece na indústria, que acontece no mercado financeiro, ela só é possível porque existe segurança e garantia em ambas as pontas, né? Em todas as pontas, né? Então, segurança é um enabler, talvez dos mais importantes, se não for o mais importante, de troca de valores eletrônica, né? O primeiro ponto super importante a gente não pode brincar com isso de maneira nenhuma. E eu lembro que eu já trabalhei com prevenção à fraude de maneira muito próxima há um bom tempo atrás. Quando a gente olha o nível de evolução tecnológica e as ferramentas que a gente tem hoje para trabalhar a segurança, e quando a gente compara a um bom tempo atrás, que eu e o Percy, a gente se conhece há um bom tempo, a gente vive hoje num parque, né? Porque a quantidade de ferramentas e possibilidades que tem hoje são incomparáveis perto do que a gente já teve na indústria, né? E a gente tem que fazer avanços importantes, mas pegando o ponto do Percy sobre como equilibra segurança e experiência, isso é uma arte, né? Não tem uma resposta certa, mas claramente tem ferramentas super importantes que vêm avançando com muita velocidade, que estão trazendo um nível de segurança intrínseca nas transações, seja na autenticação ou seja nas transações em si, de maneira muito importante. O Percy comentou duas que são de extrema importância, né? A tokenização e o uso de biometria. Então, isso vem trazendo um ganho de segurança muito grande nas transações eletrônicas. De novo, eu acho que a gente tem muito a avançar ainda, muito a ocupar espaço usando essa ferramenta, mas a gente não pode negar o grande avanço que a gente teve até agora. A gente tem que continuar expandindo o uso desse tipo de ferramenta como tokenização e biometria. Eu acredito muito nessas duas. Tem uma outra fronteira que a gente não conseguiu chegar em escala ainda no Brasil, mas a gente está trabalhando de maneira muito dura aqui na ABEX com todos os participantes, que é o protocolo 3DS. A gente tem uma oportunidade grande, seja no débito, que já está um pouco mais avançado, mas no crédito, de expandir o nível de segurança de maneira muito importante, e aí melhorando a experiência do cliente ao mesmo tempo, que é o grande objetivo, né? Melhorar a segurança e facilitar a experiência, né? É isso que a gente busca na indústria.
para dar mais segurança e experiências cada vez mais simples, que o processo de compra fica muito natural. Então, de novo, aqui eu acho que a gente avançou muito, eu acho que hoje a gente tem um conjunto de ferramentas e tecnologias que propiciam a gente evoluir muito mais. Eu diria que a gente está em 30% a 40% do caminho, tem uma avenida, tem uma estrada para a gente alcançar, mas eu sou muito otimista e positivo, porque a gente tem tecnologias disponíveis hoje para fazer um trabalho brilhante. Eu tenho certeza que a gente, como indústria, vai avançar muito nos próximos anos. Ô, Fernando, eu concordo 100% com você, né? Quando a gente fala de uma transação, né, a gente está falando de... A gente costuma falar muito dos 3 S's, né, Percy? Que a gente tem a transação tem que ser simple, smart e safe, né? Então, acho que o S mais importante, sem sombra de dúvida, é a segurança. Não adianta a gente ter uma transação que seja inteligente, simples, proporcione uma excelente experiência para o usuário, mas se ela não for segura, a gente de fato não vai ter alguma coisa que se efetive, né? Para mim, né, tudo que o Fernando colocou, né, então assim, modelos comportamentais mais robustos, tokenização, biometria, 3DS, cartão online, você ter novos protocolos de transação, são todas soluções que estão em uso e muitas em processo de expansão no mercado, né? Quando a gente pega o exemplo da evolução do 3DS, né, que o Fernando trouxe, no modelo 1.0, o estabelecimento ele não enviava informações dos clientes com o envio dos dados cadastrais. No 2.0 já é possível autenticar com segurança de maneira transparente para o cliente, né, o que melhora, inclusive, a experiência, né? A gente tem sempre um exemplo que vive gerando atrito para o cliente, que é o bloqueio do cartão por motivos de fraude, e aí você vai ter um cartão bloqueado que vai causar um transtorno enorme para o cliente por conta de bloqueio desse cartão nas wallets, né, em diversos lugares onde ele colocou o seu cartão. A tokenização é uma coisa simples, né, que não traz nenhum impacto para o cliente e evita esse tipo de dor de cabeça, né? Como o Fernando colocou, acredito que a gente está evoluindo, né, mas tem ainda muito espaço. Ao meu ver, viu, Fernando, a gente precisa acelerar muito o desenvolvimento de ferramentas de autenticação que, de alguma maneira, não envolvam o cliente, ou com o mínimo envolvimento possível, né, para a experiência, de fato, ficar fluida. A gente percebe, né, que se, por um lado, a gente avançou muito nessa pauta, ainda existe pouco conhecimento na gestão dos pagamentos digitais e suas ferramentas por muitos participantes da indústria e principalmente, acho que os clientes, né? Acho que quanto mais a gente difundir esse conhecimento, mais rápido essa agenda ela vai acelerar. Excelente. Vamos mudar agora completamente o tópico e vamos falar sobre dados e algoritmo. O pensador Rodrigo Cartagi fala o seguinte: a vida é um algoritmo. O problema é saber se nós o controlamos ou ele nos controla. Enfim, eu queria ouvir aqui do Bruno e depois, se o Raul quiser complementar, se nessa era dos algoritmos e da chamada revolução dos dados, quais são as tendências para os meios de pagamento e como as empresas, né, de pagamento e o mundo financeiro está se preparando, né, vem se preparando para essa revolução, tendo como pilar essa questão dos algoritmos e dos dados. Bruno, por favor. Obrigado, Percival. Primeiro, acho que queria pegar, para contextualizar isso, queria pegar um gancho de uma coisa que o Fernando falou no início, né, quando a gente estava tratando de Open Bank, que eu acho que é um paradigma importante que a gente está vendo se consolidar, que é do dado como pertencendo efetivamente à pessoa, né, ao nosso cliente, né? Então, quando a gente fala aí das normativas de dados pessoais, né, então acho que esse é o pilar-chave, o pilar central, né, de toda a análise sobre o dado pessoal. Bem, eu acho que com esse paradigma de você tratar o dado como pessoal, como relativo à pessoa, né, efetivamente, isso traz muitas possibilidades em relação à remoção, efetivamente, de barreiras, né,
de entrada no mercado, né, por novos players, mas também ele acaba permitindo uma maior troca de informações, né, entre players já existentes, que faz com que as empresas cada vez mais, né, especialmente as empresas do setor financeiro, possam oferecer serviços muito personalizados, né, para os seus clientes, né? Então, por um lado, primeiro tem a questão aqui de que você vai ter muito mais possibilidades, né, de shop around e levar seus dados para outras empresas, né, e ver quem vai te oferecer o melhor serviço. Mas isso também vai permitir uma maior personalização do dado que é oferecido, ou melhor, do serviço que é oferecido para você com base no seu dado, né? Então, a gente pode imaginar, quer dizer, já tem algumas dessas coisas acontecendo, né? Em que a gente vê pelo mundo alguns serviços, né, financeiros que eles já começam a tentar entender o seu perfil e prever o que você vai querer para oferecer a melhor solução, né, para você. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais essa tendência da personalização dos serviços financeiros baseado, né, na alimentação desses algoritmos com os dados pessoais das pessoas. Mas aí eu acho que também tem esse conceito, né, de ampliar a digitalização, né, e que você possa efetivamente usar cada vez mais machine learning, né, inteligência artificial, para oferecer soluções para o cliente, né, que sejam comparáveis, talvez, às soluções que ele tem acesso hoje em dia, né, no mundo físico, né, na agência do banco, né? Então, a gente espera que esses algoritmos, esses programas, eles conheçam muito bem as necessidades, né, da pessoa, conheçam muito bem a sua vida financeira, a sua situação financeira e possam oferecer o serviço que é o melhor para você, não um serviço que você compre que está ali já disponível numa prateleira, né? E aí entra um pouco desse conceito, né? Quando eu falo de personalização de serviços, né? A oferta de serviços financeiros feitas através de produtos já pré-estabelecidos, né? Que a gente chama de prateleira ali, né? Mas que dificilmente você vai ter um nível de personalização grande, para essa nova realidade que os algoritmos e os de dados vai nos permitir, né? Que é de saber exatamente quais são suas necessidades, né? E oferecer algo tailor-made, feito unicamente para você. Então, eu acho que é muito interessante ver essas possibilidades para o futuro, né? E como isso vai impactar na oferta de serviços, especialmente aqueles relacionados à administração financeira, né? A própria gestão financeira de cada indivíduo, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a gente já vê algumas ferramentas como essa disponíveis no mercado brasileiro, né, em outros mercados, especialmente aqueles que, como a gente mencionou, já adotaram o Open Banking, né, mas eu acho que a gente vai ver, impulsionado pelo Open Banking, uma aceleração na oferta e na disponibilização, né, desses produtos baseados em algoritmos altamente personalizados. Vejam que nós estamos vivendo uma era dos algoritmos, né? Isso aí é indiscutível. E estamos entrando numa era da portabilidade das informações. A combinação desses dois fatores aí realmente deve gerar um ganho significativo, principalmente em todas as estratégias das instituições de análise comportamental, até porque o Open Banking vai envolver, inclusive, o histórico comportamental desse cliente, né? Para que você aprimore seus modelos preditivos para aspectos, como a gente estava falando, de segurança, a questão de melhoria da experiência do consumidor, melhoria do acesso ao crédito e uso intensivo de outras ferramentas, como a inteligência artificial, que ela vai permitir que você consiga desmaterializar o acesso dos meios de pagamento, os mais diversos tipos de dispositivos e formas de interação com o usuário final. Então, quer dizer, a combinação desses fatores é que eu acho que nós vamos entrar num momento aí bastante interessante e que isso aí vai ajudar muito a indústria de pagamentos, porque ela está constantemente se aprimorando em termos de uso intensivo de tecnologias e todo esse aprimoramento de uso de algoritmos só vai nos auxiliar nesse processo de crescimento. Está no mudo, Percy. Pessoal.
Pois é. Agora vai. Outro tema, muito obrigado, Raul e Bruno. Agora, outro tema extremamente importante da nossa indústria e que vem sendo debatido também pelos reguladores e pelo nosso regulador, criptomoedas, e o que a gente costuma chamar de Central Bank Digital Currency. Bom, as criptomoedas não podem ser desconsideradas nem subestimadas pela indústria de pagamentos de forma alguma. Conforme eu acabei de comentar, os próprios bancos centrais desenvolvem a sua versão digital da moeda. Acho que quem deu o start, né, quem iniciou essa caminhada foi a China, né, com o lançamento do Yuan, né, o Yuan eletrônico. Agora, outras determinadas geografias também já vêm, pelo menos com projetos pilotos ou em desenvolvimento, né, do CBDC, o Central Bank Digital Currency. Eu gostaria de ouvir aqui o Raul, depois o Amaral, e se alguém, se o Bruno e o Panca também quiserem comentar um pouquinho, qual a avaliação em relação a essa oportunidade ou ameaça dessas transações digitais? Sempre lembrando também que o nosso Banco Central já colocou no roadmap também a criação dessa moeda digital no processo. Ou seja, a gente deve ter também isso acontecendo no Brasil, como também na maioria dos bancos centrais. Então, a gente começa aqui com o Raul, depois vai para o Amaral e aberto também para os outros painelistas. Bom, inicialmente, eu acho que o que vale a pena a gente falar um pouquinho, em um contexto um pouco mais amplo do que necessariamente a questão de criptomoedas, né? Eu acho que o que a gente tem que olhar é o contexto da digitalização do dinheiro no mundo. Essa tendência é uma tendência inevitável, né? É um fato, isso aí, lógico que alguns países vão acelerar mais do que outros, mas eu não vejo nas próximas décadas nada que impeça efetivamente a definitiva digitalização do dinheiro. E nós precisamos acabar com, inclusive, o maior competidor da indústria de cartões é o papel moeda no Brasil, né? Nós precisamos acabar com esse mal que traz para a sociedade o uso do papel moeda, o dinheiro não rastreável e uma série de problemas de segurança, de custos para a sociedade relacionados a isso. Criptomoedas, eu acho que ela se insere num contexto debaixo desse grande objetivo estratégico que os mercados vão ter, que é da digitalização da moeda. E aí tem várias alternativas de você efetivamente implementar isso aí. E isso aí afeta, logicamente, o sistema de meios de pagamento como um todo, mas eu diria que hoje eu vejo uma tendência, olhando um pouco para a nossa cultura, olhando mais o mercado de Brasil, de uma tendência muito mais forte desse conceito de digitalização de uma moeda central, uma moeda mais eficiente, um modelo mais inclusivo, um modelo mais seguro e que traga menor custo para a sociedade. A forma como isso vai acontecer, logicamente, vai depender do movimento do regulador, dos estudos do regulador e também as tendências de tecnologia e de mercado. Complementando o Raul aqui, com certeza é uma nova fronteira, né? Com certeza a gente vai ver um movimento super importante com o Banco Central, como o Percival comentou, já está nos planos a discussão com o Banco Central, e é uma nova fronteira de transformação da nossa indústria. Per si sempre temos riscos e oportunidades nessas transformações, né? Assim como a gente está vivendo agora a era do PIX e já do Open Bank, já começou e vai ganhar tração, mas eu acho que ainda é um assunto ainda bastante em estado exploratório, muito aprofundamento. A gente tem especialistas lá no banco, no Itaú, que estudam muito esse assunto, participando de vários grupos de trabalho. E o que fica claro é que tem um avanço de regulação para acontecer, né? Muito evidentemente, que você mesmo comentou, que já está na agenda do Banco Central. E um outro aspecto importante também, talvez para a troca de valores em massa, é uma estabilidade maior, né? Hoje a gente vê moedas que têm uma volatilidade muito grande, que para troca de valores em massa, talvez carece de uma evolução. A gente vê o termo de stablecoins aparecendo, né? Então, a gente lê muitas matérias e papers sobre isso. Então, de fato, é uma nova fronteira a ser explorada e temos que nos aprofundar como indústria e fazer o melhor para digitalizar, que nem o Raul falou, digitalizar
a troca de valores e melhorar a experiência do cliente, né? Então temos que trabalhar bastante para ver como explorar essa nova ferramenta. Percy, se eu puder complementar... Desculpa, Panca. Desculpa, Bruno. Vai lá, Bruno. Por favor. Tá bom, só rapidinho aqui então, Panca, depois eu passo para você. Não, queria só complementar, acho muito interessante as falas do Fernando e do Raul. Mas queria fazer uma contribuição aqui um pouco mais polêmica, né, que é do seguinte: eu acho que, na verdade, o próprio Banco Central brasileiro, o governo brasileiro, né, o nosso Congresso, foram muito mais avançados em termos de criação de moedas efetivamente eletrônicas, né? Tanto que a nossa regulação, que fala lá de instituições de pagamento, ela fala lá da criação da emissão de moedas eletrônicas, né? Eu estou falando isso a gente fez lá em 2013, né, com a lei que cria também as instituições de pagamento. Eu estou trazendo isso aqui porque, assim, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação quando a gente fala de criptomoeda, né? Na criptomoeda como moeda, efetivamente, né, como instrumento de troca ali, né, por produtos e serviços, de ativos, né? Então, o que a gente... ativos digitais, o que a gente vê ultimamente, acho que todo o boom aí e todo o frenesi, né, ao redor de criptomoedas está muito mais relacionado às criptomoedas como talvez um instrumento aí de investimento, né, como ativos em que as pessoas investem, né, para tentar obter um lucro, do que necessariamente como uma moeda, como instrumento de troca, né? Então, eu acho que... e aí, quer dizer, eu vejo essas iniciativas, né, do Central Bank Digital Currencies, são interessantes, mas talvez o que elas têm interessante ali é o uso de algumas tecnologias, né, criptografia, ou então blockchain como tecnologia de infraestrutura dessas moedas, né? Mas, no fim do dia, o seu conceito, né, de moeda eletrônica, moeda digital, já existe, né? E é um conceito que já existe, que tem sido popularizado por essa indústria de pagamento, né? Pela nossa indústria de pagamentos, né? Pelas indústrias de pagamentos ao redor do mundo, né? Há muito tempo, né? Quer dizer, quem dos senhores anda com dinheiro na carteira, né? Acho que agora, em tempos de home office, muito menos, né? Você pede sua comida no iFood, né? Pagando com seu cartão, né? Entregue na sua casa, ninguém usa mais dinheiro efetivamente, né? Então, assim, eu acho que a gente já está vendo esse movimento de migração de moedas digitais, né, acontecendo. Esse movimento foi acelerado muito, sim, pela nossa indústria, né, e continua a ser acelerado, né, eu acho que por novas iniciativas, né, como o próprio Pix que está aí, né, ou iniciativas de pagamentos instantâneos em outros lugares do mundo, pela própria adoção das carteiras digitais, que nós mencionamos aqui um pouquinho antes, né. Então, acho que é importante fazer essa distinção para a gente entender exatamente qual é a função, né, de uma criptomoeda, né, e eventualmente uma criptomoeda emitida por um banco central. Eu acho que entendo a coisa da criptomoeda como passível de interesse do ponto de vista, assim, como um ativo digital, né, mas não tanto como, exatamente pela volatilidade que o Fernando mencionou, né, não tanto como um instrumento de troca. Acho que todos nós concordamos, né, que no futuro a gente pensar numa moeda digital emitida pelo próprio Banco Central aqui no Brasil vai acabar sendo uma consequência natural, né, de avanços como o próprio Pix que a gente teve, o Open Bank e a própria questão da modernização da legislação, né? Eu vi que nos últimos 12 meses a gente teve mais de 60 países com experiências específicas com seus bancos centrais, adotando moedas digitais para pagamentos específicos, olhando moedas que têm um determinado prazo de validade, né, onde ele incentiva, seja através de devolução de tributos para pagamentos que podem ser feitos numa janela determinada por um período de tempo, e alguns bancos centrais, inclusive, se utilizando disso para rastrear, né, por onde essa moeda ela circula. Acho válida a provocação do Bruno, né, quando fala de criptoativos, né? A gente viu, né, uma alta muito recente de algumas moedas nesse sentido, de criptomoedas, quando o próprio PayPal anunciou no ano passado que ele ia oferecer serviços com base em criptoativos. A gente viu que mais tarde outras empresas, como a própria Visa, né, Percy, a própria Master, né, a JP Morgan, também foram na mesma linha, né? Então, acho que são coisas diferentes, né?
Uma a gente sabe que naturalmente vai seguir o seu curso, a outra talvez careça até de um pouco mais de regulação, né, para que esse mercado ele fique mais maduro, tenha mais liquidez e a gente tenha mais certezas regulatórias. Muito bom, excelente aí a visão de cada um de vocês e como, no final das contas, a indústria de pagamentos aí tem um uníssono, né, em relação a onde a gente quer chegar na entrega da nossa promessa, né, que é democrática, que é inclusiva, que é abrangente, no sentido de atender aquilo que a gente se propõe enquanto provedores de serviço que somos, né? Muito bem. Bom, pessoal, tenham paciência comigo, eu tenho 2 perguntas aqui, antes da gente encerrar esse painel. E para essas 2 perguntas, eu gostaria de fazer exatamente isso que vocês me provocaram aqui, que é uma participação ampla, geral e irrestrita. Acho que alguém no passado disse isso. A primeira é em relação a startups, né? Acho que o Brasil é um celeiro de startups, né? E aqui nesse painel, a gente tem a oportunidade de ter empresas que nasceram como startups, empresas que nasceram como startups e agora já têm, obviamente, outro tamanho, outra natureza. Nós temos incumbentes, nós temos empresas que estão em processo de transformação. Enfim, a gente tem de tudo um pouco, né? E eu gostaria de ouvir, né, na seguinte ordem: Bruno, Panca, Raul e Amaral, as seguintes provocações aqui que eu vou fazer. Qual é o papel efetivo da startup no processo de transformação digital? Mas pessoal, direto ao ponto. Ela realmente acelera os processos? Ela desburocratiza? Ela consegue escalar mais rapidamente? Ela é sustentável? Enfim, então, novamente, Bruno, Panca, Raul, Amaral, direto ao ponto. Legal. Falando aqui em nome do Nubank, né? A gente, para começar, eu acho que as startups no Brasil, especialmente as fintechs, têm um papel muito relevante, né, de trazer primeiro mais competição para o mercado, né? Esse é um primeiro papel. Eu falo aqui por experiência. A gente espera que, o Nubank tenha trazido mais competição, né? Que no fim do dia se traduz aí em melhores serviços para todos, né? Como o Amaral bem mencionou, né? Ajuda a todo mundo a ter certeza de que foca aí nos seus serviços, né, na melhor oferta possível para os seus clientes. Então, acho que tem um papel importante inicial de trazer mais competição. Mas, para além disso, eu acho que as startups podem ter, sim, as fintechs, um papel complementar, né, em relação, aí pensando no ecossistema, né, de pagamentos, né? A gente vê diversas startups hoje em dia provendo serviços de infraestrutura de pagamento, serviços de conexão, né, às infraestruturas existentes, né? Então, conforme a gente vai vendo cada vez mais iniciativas como Open Banking, Pix, né, que estão aí trazendo novas infraestruturas para o sistema financeiro, né, a gente vê uma oportunidade também muito grande dessas startups operarem nesse setor. E aí, para finalizar, também não me alongar muito, dar a palavra para os outros, né, eu acho que tem um terceiro papel quando a gente pensa nesse mundo que a gente vislumbrou do Open Banking, né, que é um mundo de uma maior fragmentação, digamos assim, né, dos serviços financeiros, em que você vai ter uma pletora de serviços financeiros pequenos sendo oferecidos por pequenas empresas, né? Então, acho que aí as startups vão ter um papel ainda mais importante, né, de ajudar a ocupar, né, e desenvolver efetivamente toda essa pluralidade de serviços, né? Porque eu acho que é com isso que a gente vai ver cada vez mais inovação, né? Então, acho que essa fragmentação vai ser boa, porque vai permitir a criação de serviços de nicho, né? E aí a gente vai ver uma inundação aí de startups, efetivamente, né? Oferecendo serviços que eu acho que vão ser cada vez mais interessantes para todos nós. Percy, complementando ao Bruno e respondendo a tua pergunta, né? Então, assim, a gente tem startups que, no geral, são empresas que são nativas digitais, nascem com novas jornadas, oferecendo uma boa experiência para um cliente, um excelente nível de produtos para segmentos bem específicos.
É lógico que tem um desafio grande, né? Porque, no geral, a gente observa que elas têm um crescimento acelerado na sua base de clientes, porém com uma baixa ativação e taxas de uso, né, no geral, né, estou falando de uma maneira geral. A grande maioria acaba nascendo como monoliner, aí, como o Bruno colocou. No médio prazo, elas têm desafios grandes, sim, né, de monetização, ativação desses clientes e de rentabilização, né, como o Bruno colocou, buscando aí o engajamento de clientes em níveis mais específicos. E, para mim, o segredo, aí trazendo para o olhar do Santander, a gente não pode perder esse olhar nunca, né? Então, uma coisa que a gente faz muito aqui dentro do grupo é trabalhar com a visão de ecossistema. A gente tem vários exemplos, criando empresas onde você tem essa liberdade, você tem essa capacidade de acelerar e você possa criar modelos que desafiem o próprio modelo tradicional do banco, né? A gente tem alguns exemplos, eu vou citar aqui 2, mas um exemplo magnífico que a gente tem é de uma empresa de crédito nossa aqui, chamada Sim, de crédito digital, que em um ano, né, ela se tornou rentável e hoje ela já talvez seja a maior provedora de crédito digital do país, uma financeira, emprestou aí R$1 bilhão, né? Então, assim, desafiando o modelo de crédito tradicional com uma jornada totalmente nova, né? De fato, provocando o bancão, né? E como é que a gente aprende muitas coisas do que a Sim está colocando e trazendo aqui para o banco, porque lá tudo isso é possível de uma maneira muito acelerada. A gente tem um exemplo também, a gente tem 30% do mercado de financiamento de veículos, né, com a nossa financeira, e a gente começou, temos a Web Motors, né, trabalhar a originação, como é que você tem uma jornada que você já identifica um potencial cliente para financiar um veículo. A gente criou uma empresa, né, que tem uma solução de inteligência artificial que na própria jornada oferece a contratação do seguro, né, com taxas bem atrativas, com elevada taxa de conversão. Então, para mim, o segredo um pouco é trabalhar o ecossistema, né, para que o ecossistema dentro da tua casa te provoque a inovar. Para mim, né, tão importante quanto você ter essa visão de criar e lançar startups, é você estar conectado a novas soluções que possam rapidamente ser incorporadas dentro dos teus processos, melhorando a experiência do cliente e ofertando uma proposta de valor diferenciada para esses clientes. Hoje a questão do conceito da startup, ele está inserido, seja um novo entrante, seja uma instituição já estabelecida que cria diversas unidades de negócios específicas e que funcionam como uma startup, né? Tudo isso aí porque o mercado, ele rapidamente, absorveu, ou houve um processo evolutivo, um aprendizado, da lógica de construir, medir, aprender, a lógica da experimentação, a lógica do mínimo produto viável, a lógica do crescimento viral, todas essas técnicas, esses conceitos foram se internalizando tanto na formação de um novo negócio independente, né, em que a gente caracteriza mais na nossa indústria financeira como uma fintech, uma techfin, como empresas vinculadas a grandes conglomerados financeiros. O que eu vejo no todo é que hoje, para esse conceito de startups, você hoje tem muitas ferramentas e 3 grandes forças acontecendo ao mesmo tempo, que eu já tinha comentado em algumas situações, como, por exemplo, a questão de um novo consumidor que aceita essas novas soluções e a inovação com muito mais facilidade, confia mais nessas inovações tecnológicas, a própria evolução da tecnologia e a regulamentação, que é muito favorável, né? Tanto a regulamentação dos meios de pagamento no Brasil, como a questão, por exemplo, do sandbox, que o Banco Central recentemente anunciou, que estimula exatamente o surgimento de novas ideias com esse conceito de uma startup, de uma empresa iniciante. Então, enfim, nós tivemos dentro do nosso grupo um exemplo de que foi uma startup, que hoje eu nem chamo mais de startup, que é a PicPay, que é uma das maiores carteiras digitais, que a gente falou bastante aqui de carteiras digitais, mas que ela nasceu dentro desse conceito, né, de exatamente aprender e construindo monoproduto, depois foi evoluindo e se transformou numa das plataformas financeiras mais completas do mercado. Enfim, o cenário para o conceito das startups, para que elas cumprem uma função
de inclusão financeira, acesso ao crédito, melhoria da experiência e aprimoramento dos meios de pagamento como um todo, olhando um pouco para o nosso cenário, é, sem dúvida nenhuma, um ganho que a indústria financeira brasileira está tendo e vai ter ainda com muito mais intensidade. Finalizando aqui com meus colegas, vou ser breve, que eles já falaram tudo, sobrou pouco para mim, mas é de duas maneiras, respondendo a sua pergunta, Percy. Obviamente como um concorrente direto, exigindo mais das empresas, vindo com novos modelos, ajuda ao desenvolvimento do mercado, desenvolvimento da competição, então tem elas são muito positivas na concorrência direta, e como o Panca comentou e o Raul também, a gente também no Itaú tem inúmeros casos de ecossistemas e soluções que tem startups por trás nos ajudando a resolver problemas reais de clientes ou sendo mais eficientes e menos burocráticos. Inclusive, eu sou muito próximo desse ecossistema, via vários grupos de trabalho e o Cubo, cada vez mais a gente vem encontrando startups cujo objetivo é ajudar incumbentes a melhorar seus processos internos para serem mais competitivos, né? Então, de fato, eu acredito piamente na cooperação desse ecossistema inteiro, e eu acho que a gente vai ser muito beneficiado, como o Raul falou, com esse ecossistema tão rico e crescente aqui no Brasil. Vai aumentar a competitividade dos nossos negócios em benefício do cliente e do mercado. Muito obrigado, pessoal. Bom, a gente chega então aqui à última pergunta que eu tenho para todos vocês, que é em relação às Big Techs. A gente falou das startups, das fintechs, e agora a gente chega às Big Techs, né? Acho que, obviamente, ninguém precisa definir quem são as Big Techs, né? Está na mente de todos nós. E muito se fala que essas Big Techs vêm ganhando território em diversas áreas por meio da oferta de serviços ancorados na promessa, e não só na promessa, mas na entrega, acima de tudo, de uma execução ágil, flexível e, acima de tudo, orientada ao consumidor, né? Como é que as instituições de pagamento, as instituições financeiras devem se posicionar frente a essas Big Techs, né? E vem já se posicionando, muitas delas, né? Como simples provedores de checkout e trilhos de pagamento ou reais parceiros estratégicos. Eu vou pedir, por favor, para cada um dar a sua opinião, para a gente já se encaminhar para o final, por favor. E aí eu gostaria de fazer ao contrário, né? Começamos então com Amaral, depois Raul, depois Panca e Bruno. Por favor. Combinado. Acho que já houve uma época onde os modelos de negócio eles tinham contornos claros, né, e territórios bem definidos, né? Isso não faz mais parte da realidade do mundo que a gente vive hoje, né? Com o advento da transformação digital e a transformação tecnológica e de comunicação, esses contornos não existem mais. Então, a gente no Itaú e no mercado de cartões, a gente acredita na cooperação, né? Não é novidade que a gente tem parceria com diversas empresas de varejo, na verdade, dos mais diversos segmentos do mercado, trabalhando junto em prol dos clientes. E, claramente, em algumas situações, a gente se depara sendo parceiros e concorrentes ao mesmo tempo, né? E esse é o novo paradigma do mundo que a gente vive hoje. Como os contornos não são claros, você, ao mesmo tempo, pode ser concorrente ou parceiro. Mas se você acredita em gerar valor em conjunto e você colocar o cliente em primeiro lugar, eu acho que a gente com clareza consegue enxergar uma perspectiva onde a gente pode trabalhar junto e ser parceiro, sabendo que a gente compete em outras dimensões. Então a gente acredita muito nisso. E pensando nessas empresas que o Percival comentou, né, as Big Techs, eu acho que elas têm algumas coisas em comum, que eu acho que é um novo paradigma, é um velho paradigma já, velho paradigma, né? Todas elas foram capazes de gerar grandes audiências, né? Então a gente percebe que a audiência é uma das regras do jogo de hoje em dia, velocidade, cada vez um atributo cada vez mais importante, e talvez um ponto de vista tênue, mas muito profundo e muito diferente. Vamos resolver a dor do cliente, o problema do cliente, depois a gente faz uma reflexão qual é o melhor modelo para o negócio. Então, é uma inversão de valor muito grande. Pensa na dor do cliente
e depois a gente pensa como isso se encaixa no modelo de negócio. Então, essas 3 variáveis, audiência, velocidade, esse mindset, eu acho que são muito importantes dessa nova mentalidade que a gente vive no mundo de hoje. Bom, e falando de Big Techs que no início foram startups, né? A gente está falando de startups, praticamente todas elas, a história delas é uma história de startup, né? Que conseguiu aí achar um eixo de uma boa experiência, de um mercado em que ela conseguiu acabar tendo até em alguns casos, até uma dominância bastante significativa. O ponto fundamental aí, quando a gente olha a indústria financeira e as Big Techs, é cooperação. Eu não vejo outra saída, é uma cooperação em que cada um tem condições de agregar um tipo de valor àquilo a ser disponibilizado para o consumidor. O foco, concordo com o que o Fernando falou, o foco tem que ser no consumidor, tem que ser na questão de uma melhoria da experiência, de provimento de novos serviços, de um modelo cada vez mais ágil. Agora, o que eu vejo como um alerta importante, uma questão a gente ser debatida, e que eu acho que é justa, é a isonomia de regras. Tá? Então, esse é um ponto relevante. É lógico que nós temos as forças, tecnologia, novo consumidor, mas a regulamentação, e aqui no Brasil nós temos um regulamentador muito forte no bom sentido, de prover essa isonomia de regras, estabelecer quais são os conceitos que devem ser adotados por cada uma. Se houver condições de haver cooperação, que eu acho que tem total condição de haver cooperação, até porque cada um tem uma expertise, a indústria financeira tem as suas expertises, as Big Techs têm outras expertises, eu acho que isso aí, quem ganha acaba sendo o consumidor, num contexto de Open Banking, num contexto de PIX, num contexto de digitalização dos meios eletrônicos de pagamentos. Né? Eu vejo um cenário bastante favorável, bastante interessante, desde que nós tenhamos clarezas e isonomia na questão das regras de atuação junto ao mercado financeiro. Concordo muito, Percy, com tudo que o Fernando e o Raul colocaram, né? No final do dia, né, estamos todos disputando a atenção do cliente, né? E as Big Techs acho que são mestres em disputar, em ganhar essa atenção, despertar a atenção, ganhar e ter um relacionamento, por muitas vezes, mais profundo com o cliente, até por conta do que o Fernando colocou, né? Eles estão ali resolvendo dores de consumidores, às vezes em nichos específicos, né? Cooperação, competição, amigo, inimigo, né? O Fernando mesmo colocou, né, que em algumas vezes vai estar cooperando, em algumas arenas podem estar concorrendo. No geral, para mim, é um cenário muito mais de cooperação, né? Quando a gente olha para essa transformação acelerada que a gente está tendo na indústria de pagamentos, né? Olhando para o digital, lembrando que a decisão, né, hoje ela está muito mais nas mãos do cliente, né? Aquilo que o cliente deseja, que problema ele quer resolver, o que ele quer comprar, é fundamental você ter essa leitura, a leitura que essas Big Techs hoje têm do cliente, né? E a tecnologia traz ferramentas que propiciam isso, às vezes entregando um serviço a um custo muito mais permissivo para o nosso cliente, né? A grande dúvida para mim é como é que a gente vai processar tudo isso e entregar valor para o cliente, né? Para mim esse é o grande ponto, e no final do dia o cliente é que vai decidir aquilo que ele vai consumir. Perfeito, Panca, Fernando, Raul, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, quer dizer, para tentar contribuir aqui um pouco, né? A minha visão é que as Big Techs cada vez mais elas vão ser parceiros estratégicos, né? Eu acho que... E aí tem alguns fatores pelos quais eu acredito nisso. O principal fator, acho que assim, uma vez eu vendo um investidor do Vale do Silício, né, que investiu em diversas dessas empresas de Big Tech, falando num evento, né, fizeram exatamente essa pergunta para ele, né, falaram assim: você acha que as empresas financeiras, os bancos, têm que ter medo, né, das Big Techs entrando agora? Isso na época que o Facebook tinha anunciado
a Libra, né? E aí Apple com Apple Card, né? Enfim, várias Big Techs aí fazendo iniciativas, incursões no setor financeiro. E aí esse investidor virou e falou assim, olha, eu ficaria muito surpreso das empresas, das Big Techs entrarem no setor financeiro pelo seguinte, a margem desses caras é tão alta fazendo o que eles fazem que qualquer outra atividade significa uma redução na margem deles. Então, assim, eles não têm incentivo nem econômico, né, para desviar o foco daquilo que eles são bons, né? E acho que, de fato, a gente tem visto cada vez mais essas Big Techs atuando como plataformas e como enablers, né, dos atores do setor financeiro, né? Também tem uma outra questão prática aqui, né? Imagina uma empresa dessa com operação global, tendo que pegar licença de serviços financeiros em cada um dos cento e sei lá quantos países que eles operam. É um pesadelo, né? Não é escalável. Então, assim, eu acho que realmente no longo prazo não tem... Quer dizer, no longo prazo a gente não sabe, mas acho que no curto e no médio prazo, pelo menos, não faz menor sentido para uma empresa dessas atuar como competidor direto das instituições financeiras, né, dos bancos, né? Então, acho que cada vez mais eles vão querer, obviamente, serem parceiros estratégicos neutros, né, para ajudar na oferta de serviços cada vez melhores. Obviamente, eles vão desenvolver modelos, né, que eles vão ganhar um cut aí, né, vão pegar aí, vão fazer o que eles fazem de melhor, né? Mas eu ficaria muito surpreso de uma empresa dessas entrar para fazer modelo de crédito, fazer análise de crédito de cliente, né? Então, enfim, então acho que eu tenho uma visão, digamos assim, otimista, né, das possibilidades de parceria entre as empresas do setor financeiro e as Big Techs. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim do nosso painel sobre transformação digital. Eu só posso agradecer a elegância, o conhecimento que vocês trouxeram para cada um de nós, para a nossa audiência. Acho que foi realmente muito bom tudo aquilo que a gente discutiu. Eu vou realmente agora pedir para que em 2 notas musicais vocês falem aí as palavras finais, mas realmente em 2 notas musicais para que a gente possa se despedir da nossa audiência, sem antes, né, não seria deselegante, sem antes uma mensagem final. Por favor. Bom, eu queria primeiro agradecer a Abex pelo convite, acho que foi um debate, e agradecer os colegas aqui, é realmente um debate muito rico, você tem razão, Percival, acho que passamos aqui por muitas coisas bastante interessantes e que realmente traçam o cenário que nós estamos vivendo, né? É um cenário extremamente otimista, principalmente para a nossa indústria de pagamentos, né? Com alguns desafios, não preciso elencar todos aqui, mas eu volto a bater assim, quanto mais a gente puder avançar em tudo que toda essa agenda que nós estamos implementando, com foco no consumidor, com foco na inclusão financeira, com foco na formalização da economia e ajudando o crescimento desse país num cenário tão importante que nós estamos e tão desafiador que nós estamos vivendo hoje. É com otimismo que eu vejo aí a indústria de meios de pagamento agregando muito valor na economia brasileira para os próximos anos. Bom, na sequência aqui, primeiro agradecer também o convite da Abex, agradecer Percy pela ajuda e pela coordenação e orquestração aqui do nosso painel, meus colegas que eu tenho o maior prazer de trabalhar juntos lá nos grupos de trabalho da Abex, e eu sou otimista como o Raul. Eu acho que a penetração de meios eletrônicos ainda tem um espaço enorme para crescer no Brasil, praticamente dobrar, né? Então, o espaço de desenvolvimento que a gente tem é muito grande, de inclusão financeira de milhões, dezenas de milhões de pessoas. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa indústria em conjunto com vocês para fazer essa transformação em conjunto e ter um país melhor para todos nós, para todos os brasileiros. Obrigado pelo convite de novo. Percy, todos os demais amigos aí do painel, obrigado, agradeço a Abex também pelo convite. Eu estou no mesmo embalo aqui, Percy, muito otimista em relação a 2021 e os anos que virão na sequência, né? Acho que, como o Fernando colocou, a gente tem muito espaço ainda para esse bolo de meios eletrônicos de pagamento ele crescer, né? A gente atingiu no ano passado
2 trilhões de reais, mais de 23 bilhões de transações, 46% do consumo das famílias. Esse ano devemos chegar a 50%. Quando a gente falou em 2018 que chegaríamos em 23% a 60% de penetração no consumo das famílias, parecia ser um número tão distante, mas ele está aí tão perto. E nesse cenário de transformações aceleradas, o digital muito presente, isso só vai incentivar e fazer com que a nossa indústria cresça ainda mais. Bem, queria também começar, ou melhor, finalizar, né, agradecendo a todos os colegas de painel, de ABEX, né, especialmente ao Percy, pela coordenação aqui da nossa fala. Agradecer o convite da ABEX. Eu também, como os outros, eu estou muito otimista em relação à indústria de pagamento, em relação ao ano de 2021. Eu acho que a gente está vivendo um momento único. Esse é um momento único para se estar na indústria de pagamento, de maneira geral, né? Acho que no setor financeiro, com tantas transformações cruciais acontecendo, né? Com todas as discussões que a gente tocou aqui, né? Que vão de Open Banking, passando por pagamentos instantâneos, né? E toda a agenda de inovação e modernização da indústria de pagamentos, né? Então, acho que é um momento muito interessante de se estar vivendo, né? O momento vai ser crucial, a gente vai olhar para trás, acho que vai ver esse ano como um ano super importante para o futuro da indústria. Então, eu continuo otimista e empolgado em poder continuar contribuindo, não só com esse debate, mas também para avançar aí com a indústria de pagamento nos próximos anos. Bruno, Amaral, Raul, Panca, muito obrigado, vocês contribuíram muito aqui, tenho certeza com o crescimento da nossa indústria, com o conhecimento que vocês aportaram. Obrigado, ABEX, pela oportunidade de trazer esse painel Transformação Digital, e agora é com você aí no estúdio, Denise, muito obrigado. Obrigada a todos por esse debate super pertinente sobre transformação digital. Bom, pessoal, a partir de agora vocês já podem acompanhar os vídeos relacionados a este segundo dia de evento. Mapeando o ecossistema brasileiro digital, bancos digitais brasileiros, inteligência artificial e o engajamento do cliente, jornada do cliente, pagamentos sem contato e transformação digital, a era da resiliência. E claro, conferir também os vídeos disponibilizados ontem. Eu já escolhi os temas que eu vou acompanhar, imagino que vocês também. Um ótimo final de dia e até amanhã às 17 horas para mais um debate sobre um assunto extremamente atual, Cybersecurity, que vai ter como mediador Edson Ortega, coordenador do Grupo de Trabalho 3DS da ABEX e VP de Risco da Visa Brasil. Se você acessou a plataforma só hoje, mais uma dica. Nós estamos disponibilizando a playlist que tocou na sala de espera. Vale a pena conferir, hein? Nós preparamos especialmente para você. Tchau, tchau. Até amanhã.